Vamos lá, muito boa noite. Hoje nós estamos aqui com a professora Flávia Jeane Ferrari. O tema hoje é muito bom. Antes de tudo, eu quero já agradecer a presença da professora e a presença de todos aqui. A professora vai falar para a gente sobre tragédia no Rio Grande do Sul, implicações legais, direito ambiental e direitos humanos. Boa noite, professora. Boa noite, Eu obrigada vou, pela, posso falar? pelo. Tá falhando um pouquinho o áudio. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder participar essa noite com vocês. Que bom. Vou ler o currículo da professora e aí a professora já pode iniciar, ok? A professora Flávia é doutoranda e mestre em Direito Empresarial e Cidadania pelo Universitário Curitiba, Unicuritiba, especialista em Direito Público, Direito Militar, Processo Civil, Direito Ambiental, Direito do Trabalho e Ministério Público, Estado Democrático de Direito pela Fundação Escola do Ministério Público, FEMPAR, acho que eu pulei alguma coisa, hein, professora? FEMPAR, em parceria com a Universidade Positivo. A professora tem experiência na área jurídica como assessora de magistrado e desembargador, primeiro e segundo graus, oficial judiciária na presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, escrevente juramentada, conciliadora, juíza de paz, perita e avaliadora nas áreas de meio ambiente e imobiliária, oficial adjunta da Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos da 5ª Região Militar, 5ª Divisão de Exército. Consultora jurídica na FG Soluções Ambientais, autora de livro pela Juruá Editora, diversos artigos jurídicos publicados em revistas nacionais e internacionais, professora na graduação de Direito do Centro Universitário do Paraná, Unifaesp e Unicino. Professora, muito obrigada por aceitar o convite do Endireitando. E é um tema importantíssimo para nós todos na atualidade. A senhora tem a palavra, fique à vontade. Obrigada, Adriana. Uma boa noite a todos. Fico muito contente com esse convite, né? E por esse projeto tão bacana de vocês, né? Fico muito entusiasmada. Nós sempre somos eternos alunos, né? A partir do momento que nós continuamos dos bancos escolares, da graduação, a mestrado e doutorado, somos eternos alunos. E fico muito contente de vocês, na graduação, terem participado desse projeto. Né? É muito gratificante a gente ver que o futuro está em boas mãos. Né? Se na graduação tem essa iniciativa, na área acadêmica vai ser muito proveitosa. Então, né, como professora, como aluna, vocês viram que é um currículo bem vasto e bem eclético, né? Quase todas as áreas. Então, aproveitei bastante minha época da graduação, né, depois de formada, e participei de várias áreas, né? Direito militar, direito ambiental, direito civil, então, olha, é muito bacana. E aproveitem a oportunidade, que daí depois a gente consegue ver para que área que a gente gosta, né? Bom, então hoje vou falar para vocês um pouco sobre essa questão do Rio Grande do Sul, né? Meu tema de pesquisa, doutorados, é Direito dos Desastres. É um tema peculiar, um tema novo, mas para o nosso dia a dia a gente vê o quanto está presente. E no caso do Rio Grande do Sul não é diferente, né? Há alguns anos atrás nós tivemos a questão de Brumadinho, que foi um desastre ambiental. Agora no Rio Grande do Sul, né, também um grande desastre ambiental. Temos a questão das queimadas na Amazônia, que também é um grande desastre ambiental. Isso a nível nacional, fora o nível internacional, que também temos grandes e severos problemas climáticos. Mas, antes da gente adentrar especificamente no quadro do Rio Grande do Sul, eu quero trazer para vocês essa questão sobre esse direito das catástrofes, esse direito dos desastres, né? Que nada mais é do que
a junção de direitos humanos com o direito ambiental. E muitas vezes nós ficamos na discussão de direitos humanos, no sentido de os problemas climáticos, a poluição, esse excesso da intervenção humana na natureza. Mas nós também temos a questão dos direitos humanos. A que ponto que os direitos humanos são cerceados por esses problemas ambientais? A que ponto que os direitos humanos eles são colididos, né? Porque há uma colisão de direitos. Nós temos a questão do direito ambiental, a questão da preservação da natureza, e, por outro lado, temos a questão quando a natureza, ela cobra, né? Que daí afeta a vida do ser humano, afeta todo o nosso sistema, né? Então, o tema acaba sendo mais aprofundado. Então, nesse sentido, eu queria trazer para vocês essa questão um ponto muito importante, né, que hoje é muito considerado dentro do direito, é a questão da mediação, né? Então, nós, para esses casos específicos, nós conseguimos trazer a questão da mediação. Então, se você, Adriana, por gentileza, puder colocar os slides para a gente começar a introdução do tema. Adriana? Eu vou começar a compartilhar a tela, então. Uhum, por gentileza. Tá para todos os participantes, só estou vendo a programação. Vamos lá, vou compartilhar minha tela. Uhum. Entrou aí, professora? Isso, aham. Espera aí que tá. Quando for para passar, me avisa. Uhum. Pode colocar para passar. Tá, só um minutinho que eu voltei a tela. Agora. Uhum. Aí, todo mundo tá vendo? Deu certo? Uhum, consigo visualizar. Bom, então, como eu trouxe, essa questão do direito das catástrofes, ela é a combinação do direito ambiental com os direitos humanos. E para a gente poder estar tratando desse tema, nós temos também que ver a questão jurídica, no ponto de a questão de mediação, a questão entre as responsabilidades públicas e jurídicas nessas questões de desastres ambientais. Então, o ser humano e a natureza compartilham, né, a relação há anos. A partir do momento que o homem surgiu, né, ele foi trazendo alterações no ecossistema, foi trazendo alterações na natureza. E até então foi uma questão de adaptação. Então, até então, o homem só utilizava a natureza para subsistência, né? Só que após a Revolução Industrial, após toda essa questão de uso de tecnologias, a partir do momento que o homem começou a explorar de uma forma exagerada, não mais somente para sobrevivência, mas sim para consumo e excesso de consumo, a natureza começou a demonstrar que ela é escassa, né? Que ela não é nada sem prazo de validade,
que ela é sem limites. Não, ela há uma data de validade, há uma finidade, ela não é algo infinito, né? Então, dentro dessas consequências, desse excesso, né, há a questão de catástrofes ambientais. É uma maneira da natureza estar respondendo o que é tirado em excesso dela. Pode passar para o próximo slide, por gentileza? Então, como a gente pode acompanhar, há um avanço muito significativo desse abuso contra a natureza, né? Há um avanço muito significativo no sentido desse uso desenfreado da natureza, né? E que ela não dá mais conta de estar se repondo, né? Ela demonstra que esse excesso já ultrapassou o limite dela. E isso acontece o quê? Catástrofes. Ou são grandes enchentes, ou são excessos de calor, excessos de frio, né? De alguma forma, a natureza responde. Então, a gente começa a... Até então, nós tínhamos essa preocupação desse avanço econômico, desse consumismo, o aumento populacional, né? Então, tinha essa preocupação, vamos cuidar da natureza, vamos preservar para lá no futuro, né, ela está guarnecida. Mas não temos mais tempo para isso. E a natureza está demonstrando isso através de todas essas alterações, seja ela de forma climática ou seja através de desastres. Pode passar para o próximo slide. Então, como a gente vê essa relação entre o fator humano e as catástrofes naturais, ela altera muito a questão de proteção à vida, a questão da garantia dos direitos fundamentais das pessoas. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa ela é atingida por um desastre, ela também tem seus direitos fundamentais atingidos. Isso e não é uma preocupação só nossa, é uma preocupação do mundo inteiro, né? O mundo inteiro sofre de alguma forma, qualquer lugar do mundo sofre de alguma forma com problemas ambientais, sendo através do clima, grandes alterações do clima, como a gente vê, hoje em dia não é mais tão definido verão, inverno, outono e primavera, né? Tem a questão além da mudança climática, chuvas exageradas ou secas severas, né? Então, pestes, né, nos animais, nas plantas, tudo isso altera muito o nosso sistema. Então, isso faz com que os direitos fundamentais também sejam afetados, né? Eles limitam a proteção e assistência das vítimas, porque muitas vezes, né, como nós vimos no caso do Rio Grande do Sul, essa alteração climática, esses desastres ambientais, eles acabam ocasionando uma questão de vulnerabilidade das pessoas. E o termo que está sendo muito utilizado ultimamente é a questão dos refugiados ambientais. Para o próximo slide. Trago aqui para vocês uma foto dos refugiados ambientais, né? Que já é uma realidade no mundo inteiro, né? Como nós vimos no Rio Grande do Sul, várias cidades foram afetadas, várias cidades deixaram de existir. Mas isso nos chamou a atenção porque aconteceu aqui, no nosso país, do lado da nossa casa. E quando a gente fala de refugiados ambientais, ela já é uma realidade no mundo inteiro, né? Então, o que eu trago para vocês é uma foto, agora só não vou me recordar de qual país que é, mas é uma foto dos refugiados ambientais. Já é nossa realidade. As pessoas já estão tendo que fugir seja por excesso de chuvas, que traz grandes enchentes, seja pelo excesso de calor, de sol, de seca, onde a terra fica árida, as pessoas não conseguem plantar, elas não conseguem ter alimento, ou seja pela questão de
excesso de frio, que as pessoas também não conseguem viver em ambientes inóspitos. Então, são N fatores que as alterações climáticas, as alterações ambientais traz, né? Então, a gente sabe, se não tem água, se não tem como uma planta crescer, não tem como ter agricultura, não tem como ter alimento nessa terra. E as pessoas estão tendo que fugir, né? A gente acha que há refugiados de guerra. Nós ouvimos muito a questão de refugiados de guerra, refugiados. A maior parte muitas vezes é da guerra, mas só que agora a guerra não é mais entre pessoas, entre seres humanos, e sim a natureza e o ser humano. Então, é uma realidade que já está presente no nosso dia a dia. Só que muitas vezes a gente acaba não tendo esse conhecimento, né? Não nos dando atenção, por quê? Em outro país. Então, muitas vezes não é noticiado aqui, ou é noticiado através de uma breve nota, né? E Rio Grande do Sul, agora não. Já mostrou que a natureza está batendo na nossa porta, né? Próximo slide. Então, a questão de quando nós temos que lidar com essas catástrofes ambientais, tendo que lidar com esses desastres, né? É vincular a responsabilidade. Né? Essa responsabilidade de quem? É da natureza? Mas a natureza não foi invocada a fazer isso, né? Há quanto tempo que está sendo explorada, né? Então, a gente vê que há uma dificuldade em vincular essa responsabilidade, sendo através de atividades econômicas, atividades de organizações de direitos humanos, a questão também é pela busca desenfreada pelo lucro, né? Que muitas vezes essa busca, essa ganância, faz com que é, seja exigido além do que a natureza nos oferece. Não estou sendo hipócrita e falar assim, na relação de que temos que. Desculpa, né? Não vou ser hipócrita que a sociedade tem que evoluir, né? Ela tem que ter essa questão de ter esse avanço de tecnologia, de trabalho, de etc. Mas nós temos a tecnologia suficiente hoje para que o homem trabalhe em harmonia com a natureza, né? E não somente degradá-la e não fazer uma recompensação ambiental. Então, hoje tem várias maneiras de utilizar-se da natureza, mas de não estar deixando ela desguarnecida. Próximo slide. E também lembrando que isso, tudo que reflete na natureza, que ela nos causa, né, reflete na questão de proteção aos direitos fundamentais das vítimas desses desastres, porque muitas vezes essas vítimas já estão no estado vulnerável, né? Essa e quando ocorre esse excesso que a natureza nos cobra, as pessoas perdem o mínimo que elas tinham, porque muitas vezes aquelas pessoas não têm outro lugar para morar, né? Elas não têm outro meio de sobrevivência a não ser aquele local, né? Então, tudo tem que ser olhado a cada caso. E nesse sentido, trago novamente outra fotografia de refugiados ambientais, né? Então, a gente vê essa força, esse movimento que vai ganhando nos últimos tempos, né? Que até então, para nós, não era uma realidade assim tão presente, né? Então, são determinados países, né, determinadas regiões que sofrem esse excesso da enchente ou esse excesso de seca e faz com que as pessoas saiam das suas casas, tenham que abandonar tudo que têm em busca de um lugar em que elas possam ter o mínimo, ter os seus direitos fundamentais garantidos.
né? Infelizmente, é uma realidade que já vem ocorrendo. Próximo slide. Então, trazendo aqui um pouco para vocês a questão do direito dos desastres, ele apresenta um mecanismo que trata das catástrofes ambientais, né, o lado do direito ambiental e as suas consequências. Mas ele também é um instrumento de gestão de riscos, de impedir a ocorrência de desastres, de ter a questão da prevenção, através de estudos, através de investigações, e aqui eu trago estudos transdisciplinares. O que seria isso? Não seria somente a questão do operador de direito, né? Não seria só a questão do advogado, a questão de órgãos da justiça fazer essas fiscalizações, né? Aqui também tem a questão da transdisciplinaridade. Por quê? Porque eu vou precisar de um engenheiro ambiental, eu vou precisar de um biólogo, porque muitas vezes a natureza, ela está me dando sinais. Começa com leves sinais, muitas vezes, né? E quando nós temos a questão de outros profissionais terem essa base de estudo, esse olhar mais técnico, que vão ver, olha, determinada rachadura no solo significa tal coisa, vamos pesquisar para evitar que lá na frente ocorra desastres de grandes volumes, né? Por exemplo, a questão de um biólogo marinho, né, que faz estudo, o oceanógrafo, faz estudo ali em relação às águas, aos peixes, aos nossos oceanos, né? Através disso a gente consegue ver, olha, está tendo uso ou teve algum tipo de vazamento nas águas que estão matando os peixes ou que estão adoecendo os peixes, porque muitas vezes a pessoa mora numa cidade praiana, se alimenta dos peixes dali e começa a apresentar algum tipo de doença, algum tipo de mal-estar. E muitas vezes é tratado como se fosse uma doença, ter algum tratamento de saúde, mas não foi visto que aquilo está vindo da alimentação, que está vindo do peixe que está contaminado. Isso também é um impacto negativo do meio ambiente no nosso sistema. Então, muitas vezes a gente só imagina as catástrofes grandes ambientais, como grandes enchentes, né? Mas não necessariamente. Muitas vezes são pequenas situações. Uma água que eu tomo que vem direto da rua para minha torneira, ela pode estar contaminada, né? Então, por isso que essas questões ambientais, elas muitas vezes estão nos pequenos detalhes, né? Por exemplo, pega uma comunidade em que a água esteja contaminada, né? E o pessoal faça o uso, tome essa água diretamente da torneira, né? Muitas vezes, está todo mundo com uma crise de diarreia, está todo mundo com uma crise, mas é uma crise de saúde, que é afetada pelo quê? Pelo meio ambiente. Então, são pequenos detalhes que fazem parte dos desastres, fazem parte desses problemas climáticos, problemas ambientais, e que nós temos que estar atentos, né? Temos que fazer a prevenção. Na questão de direitos humanos, né? Porque tudo isso reflete nos direitos humanos, né? Que cada indivíduo possui seu direito fundamental. Nós vamos ter, na questão de direitos humanos, as normas que reconhecem, que protegem a dignidade de todos os seres humanos. Eles regem os seres humanos de forma individual, em torno da sua sociedade, e a relação também da questão do Estado e suas obrigações. Então, a gente vê que não é somente problemas ambientais, que os problemas ambientais já interferem na relação dos direitos humanos, dos direitos primordiais de cada ser humano. E temos a questão do direito ambiental, que ele é um ramo
dentro do direito, que tem as normas, os princípios que visam a proteção do meio ambiente, a preservação das espécies e a qualidade de vida. Então, essas 3 matérias, elas são um conjunto, né, que, hoje em dia, mais do que nunca, tem que estar sendo exigidas, elas têm que estar de pronto emprego, para que a gente possa utilizar elas, que elas sejam efetivas, né? Não é mais assim, lá naquele país deu aquela catástrofe, foi ali naquele estado que deu um desastre ambiental. Não, os desastres ambientais já estão batendo na nossa porta. Já tivemos problemas em Minas Gerais, já tivemos problemas no Amazonas, já tivemos problemas agora no Rio Grande do Sul. E muitas vezes, na minha cidade, tem algum problema ambiental, né? Então, a gente precisa estar atento a esses sinais que a natureza manda. Próximo slide. Professora, Oi. o motivo pelo qual eu fui entrar para ajudar no estudo da doutora para doutorado foi justamente isso. O meu tema de TCC é segregação geográfica e racismo ambiental. Então, Uhum. eu falo sempre que, no caso, fazendo esse tipo de paralelo, que sempre que tem um desastre, as áreas afetadas sempre são as áreas mais vulneráveis, né? Primeiro, a não ser que o desastre seja muito grande, como no caso do Rio Grande do Sul. Mas como eu uso muito o Rio de Janeiro de exemplo, quando tem uma enchente, sempre é nos bairros periféricos, nunca nos bairros, né, de maior incidência, de população mais abastada. E Uhum. também, por exemplo, aqui tem uma região chamada Santa Cruz, que é uma região de fábricas, né? E é a região que todo mundo trabalha, assim, trabalhador mais braçal. Sempre que chove, aquela região é a primeira a alagar. É a primeira a ter um infortúnio. E nunca é Uhum. resolvido isso. Eu chego a ficar. Foi uma das coisas que eu levei ano passado pro Combradec, foi isso, né? Que essa região sofre muito com essa questão do abandono do Estado. Coisa que não acaba não ocorrendo em outras regiões de onde eu moro. Até mesmo de onde eu moro, especificamente. Aí eu gostei, quando eu vi que a doutora tinha feito e tinha um tema desse, falei, esse mesmo, vai me ajudar a fazer meu TCC, e de quebra ainda estudo com a professora gabaritadíssima. Mas eu queria dar essa parte. Obrigada, Juan, obrigada. Mas é isso mesmo, né? E se a gente for parar para pensar, o porquê dessa grande maioria de pessoas ser de regiões vulneráveis, né? Por quê? Porque falta a presença do Estado, né? O Estado da infraestrutura, né? O Estado se fazer presente. Infelizmente, porque as pessoas elas têm que ter uma moradia, né? Se elas não conseguem através de, de atividades públicas, elas vão dar o jeito delas, elas vão começar a vida delas, né? Mas só que falta o Estado ali, falta o Estado para dar esse amparo, né? Então, muitas vezes, essa questão dos princípios fundamentais dos direitos humanos é o Estado que não se faz presente. E por isso que começa a ter esses problemas, né? É uma das grandes. E é bem isso que você, né, recordou. Essa questão da vulnerabilidade. Infelizmente, né? Os mais afetados são os que mais precisam, né? Então, a gente vê que os direitos humanos, eles encontram essa falta já desde o início, pelo Estado não se fazer presente, né? Então, a gente vê que essa questão dos direitos humanos, ela foi um marco, né, na nossa sociedade, na nossa evolução, na nossa busca, porém, até hoje, ela não é efetivamente utilizada. Ela não é efetivamente posta, né, cumprida pelo Estado. Então, a gente vê que, através de direitos humanos, veio a questão do direito humanitário, né? Aí a gente já vai entrar nas questões com base no direito internacional, que muitas vezes teve a questão da sua preocupação, do seu surgimento, do seu renascimento,
através de conflitos armados, né? A gente vê ali a questão de que grandes conflitos fazem com que a população pare e reflita. Mas até então, eram conflitos entre os homens. Agora nós estamos entrando na esfera de conflitos com a natureza. Mas, por que a natureza está tão enfurecida conosco? Né? Aí voltamos novamente ao início do nosso questionamento, essa questão de por que o homem exige tanto dela? Sendo que hoje nós temos tecnologias, temos estudos que faz com que podemos utilizar a natureza, mas podemos fazer as compensações, né? Próximos slides. Então, entrando um pouco Professora, aqui na... só para os alunos aqui estão levantando a mão, só para deixar eles elucidados. A todo mundo que tiver dúvidas, ao fim da apresentação da professora, a gente abre para algumas perguntas, para não tomar muito tempo da professora. Então, escrevam para não esquecer qual é a pergunta, porque só ao final que a gente vai abrir pergunta para os alunos, de todo modo, tá bom? Obrigado pela compreensão. Tá. Inclusive, pessoal, eu vi que tem bastante mensagem no chat também. Finalizando aqui, a gente entra para fazer discussão do chat, tá bom? Bom, então aqui voltando na questão do direito humanitário, nessa questão do direito internacional, né? Então a gente vê que através de grandes conflitos ali da Primeira e Segunda Guerra Mundial, a questão dos direitos humanos, eles acabam tomando grandes proporções, né? Acabam tomando uma atenção de todo mundo. E aí que vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, quando surgiu a ONU, né, que trouxe essa declaração e que ela fez que normas jurídicas nacionais e internacionais elas tivessem como fundamentos os princípios, que seja, os direitos humanos ganham força vinculante e tornando-se modelos de conduta obrigatórias para o Estado e para todos os membros da sociedade, e cuja inobservância enseja a possibilidade de sanções. E o que isso tem a ver com o nosso tema? Tudo. Por quê? Porque os direitos fundamentais não estão sendo respeitados. A partir do momento que o Estado toma conhecimento que há determinados lugares vulneráveis, ele tem que tomar medidas, porque as pessoas ali vão sofrer. Sofrer pelo sistema, né, de alguma forma, e sofrer pela questão ambiental também. Por quê? Porque as pessoas com vulnerabilidade não vão ter uma água potável, não vão ter um esgoto correto, onde elas residem vão passar por algum tipo de problema, seja por alguma enchente, seja pelo fato de alterações do solo, né, que muitas vezes pessoas não vão conseguir plantar, né? Então, tem todo esse contexto que tem que ser respeitado, que tem que ser visto. Próximo slide. Então, novamente, trago essas imagens para vocês verem o quanto está presente essa questão dos problemas ambientais. Seja pelo excesso de água, seja pela falta de água. E nós sabemos, sem água não há vida. As pessoas até ficam por um determinado tempo morando em lugares que não tem água, mas é por muito pouco tempo, porque dali elas não conseguem tirar o alimento delas. Próximo slide. Então, a gente vê que essa questão de direitos humanos, desse reconhecimento, né, do que é necessário, do que tem que ser respeitável para as pessoas, vem através de grandes catástrofes, né? Então, quando nós temos esse caso, por exemplo, agora do Rio Grande do Sul, a gente vê o quanto que a população se comoveu, né? Foram toneladas e toneladas de doação. O Brasil inteiro, o mundo inteiro se comoveu. Mas, será que precisamos chegar a esse ponto, né? Deixar que cidades
deixem de existir por problemas ambientais, né? Então, é muito delicado toda a situação que nós estamos vivendo e vamos viver, porque esse é, infelizmente, agora a nossa nova realidade. A partir do momento, enquanto o homem não se conscientizar, não haver esse respeito com ele próprio e com a natureza, né, é muito delicado. Outra questão também que nós temos, referente à questão de desastres ambientais, é a questão do sofrimento, né? Então, a gente vê que as pessoas, essa questão de sofrimento é incalculável, né? No sentido de é, se perdem vidas, né? Quantas famílias não ficaram desestruturadas? Quantas famílias não deixaram, estão despedaçadas, né? Seja porque perderam um ente querido, seja porque perderam o mínimo que elas tinham, que era uma casa, seus objetos pessoais, tudo, né? Quantas vidas não foram afetadas? Então, isso é imensurável, porque uma vida não tem um valor, né? Então, infelizmente, a questão dos desastres ambientais, ela é incalculável, porque foram vidas, foram residências, foram objetos pessoais, foram animais de estimação, animais pela questão ali de sobrevivência, trabalho, né? Então, é algo que é incalculável. Vamos para o próximo slide? Bom, então, por isso que a gente vê essa preocupação com a questão das catástrofes ambientais, essa necessidade que os direitos humanos sejam respeitados. Porque, ao mesmo tempo que a existência humana precisa existir, nós dependemos da natureza, a natureza, de alguma forma, ela tem que ter espaço para ela viver, né? Então, o ser humano, ele acaba se vendo, né? A partir do momento que ele tem essa perca de direitos, ele vê que ele foi a maior vítima. Então, a gente vê que essa questão da crise ambiental, ela é baseada na questão através dessa busca incessante de lucro, esses padrões de produção, essa exploração econômica sem limites, e que o planeta há limites, há essa necessidade de conter esse excesso, né? Próximo slide. Aqui outra foto novamente dos refugiados ambientais. Então, os desastres eles ocorrem quando os perigos se cruzam com a vulnerabilidade, né? Então, se a gente for levar isso em consideração, a gente vê que os desastres ambientais, muitas vezes, os primeiros a sofrerem são as pessoas com vulnerabilidade. Porque o Estado não se faz presente, o Estado não está ali para garantir o mínimo existencial para essas pessoas. Próximo slide. Então, a gente vê que esse aumento de movimentos migratórios, a gente vê que essa necessidade dos refugiados ambientais, ele vem ganhando grandes proporções, né? Então, a ONU, inclusive, já criou uma comissão especializada nisso, que é a ACNUR, a desculpa, o Alto Comissariado para Refugiados da ONU. Então, com o tempo, essa questão dos refugiados, que foi ganhando grande vulto, acabou tomando grandes proporções e acabou se tornando
tomando grandes proporções, claro, né? Mas ele acabou tendo essa nova interpretação, porque até então se falava muito em refugiados de guerra, né? Refugiados, mas refugiados ambientais que estão fugindo devido à força da natureza, né? Então a ONU também precisou tomar medidas para poder ajudar, para poder pelo menos dar um mínimo de respeito e de zelo por essas pessoas. Então, por isso que surgiu esse termo refugiados ambientais. Próximo slide. Então, como a ONU começou a ter essa preocupação que as crises climáticas elas estão impactando, né, ali o dispor dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, então ela busca, né, através de pelo menos parâmetros que tenham um mínimo de tratamento para as pessoas voltadas a, aos países que recebem esses imigrantes, né? Porque não há uma legislação específica que proteja essas pessoas, né? Então a ONU ela se preocupou e se preocupa, né, em ver várias maneiras em como amparar esses refugiados, né? Porque tem países, por exemplo, nós pegamos ali a questão dos países europeus ou dos países do Oriente, que são países muito próximos um do outro, né? Então as pessoas já estão fazendo essa migração, né? E daí, claro, muitas vezes os países vizinhos não estão preparados para receber tantas pessoas, né? E aí que a ONU vem atuando para pelo menos dar manter, garantir esses princípios mínimos dos direitos humanos para esses refugiados ambientais. Próximo slide. E nós vemos que essas questões ambientais, elas têm o poder, né, de interferir ou restringir o exercício dos direitos humanos. Por quê? Porque, como eu falo para vocês, essa questão da guerra, né, é da natureza com o ser humano. E a gente sabe que nessa guerra, quem sai perdendo somos nós, né? Então, seja pelo excesso de água, pela falta de água, seja por grandes terremotos, né? Então, tudo isso afeta, o que afeta o meio ambiente nos afeta de todas as maneiras. Aqui nós falamos muito da questão das pessoas vulneráveis, mas quando nós pegamos essas grandes catástrofes, nós vemos que a natureza é capaz de derrubar um estado inteiro, né? E, e em outros países, muitas vezes um país inteiro também, né? Então, nós temos grandes estudos que trazem que determinadas cidades litorâneas, em questões de anos, está para sumir, né? E o que vai ser feito dessas pessoas, né? Para onde vão? O que vai acontecer com a vida dessas pessoas, né? Então, são realidades e dúvidas, questionamentos que já estão, se nós vamos ver, em pouco tempo, né? Próximo slide. Então, a ONU criou a Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução dos Desastres. Essa iniciativa é para as prevenções, né? Prevenções quando acontece um evento de desastre ambiental. Então, periodicamente, essa comissão da ONU, ela faz encontros globais com a finalidade de definir metas e procedimentos para evitar ou para que seja amenizado esses desastres ambientais. Então, essa questão, esse esforço internacional da ONU é porque ela tem visto e sentido que todos os países estão passando por isso. Não é somente local,
né? Não é em determinados países, não. Todos os países estão sofrendo algum tipo de desastre ambiental, seja ele de pequena monta ou de grande monta, né? E que os países têm que estar preparados para quando isso ocorrer, né? Então, ela vem através de iniciativas, de estudos, de projetos, né? Tentando conscientizar que os países sigam parâmetros, procedimentos para, pelo menos, evitar ou que seja menos desastroso possível os desastres ambientais, que as garantias dos direitos individuais sejam respeitadas de alguma forma. Próximo slide. E através disso, nós vemos algo que já é presente para todos, não sei, eu acredito que todos já tenham conhecimento das ODS, né? A gente fala Agenda 2030, né? Que são vários projetos, né? Vários objetivos que a ONU pede para que os países cumpram ou tentem cumprir, né? Para que até 2030 seja amenizado, né? Que a gente não sofra tantas consequências desenfreadas como estão acontecendo ou estão por vir, né? É aquilo que, novamente, eu trago, essa questão que nós temos tecnologia suficiente, né? Pesquisas, estudos, para que esses problemas ambientais, se eles não puderem ser evitados, pelo menos eles sejam contornados, né? Porque nós sabemos que tem que ter um mínimo de subsistência, tem que ter a questão do desenvolvimento, mas nós podemos fazer isso de uma forma amigável com a natureza. Próximo slide. Então, aí nós já vemos a questão do WESG, né? Então, o WESG, ele tem sendo algo muito buscado, né? Um tema muito relevante, que trata sobre a questão da governança ambiental, essa preocupação, né, da governança ambiental. Em que sentido? No sentido que os ambientes corporativos, né? Então, a gente fala ali na questão empresarial, mas nós também temos a questão de responsabilidade do Estado. A administração pública também tem que ter um sistema de compliance, um sistema que a governança faça sentido, né? Então, isso está sendo muito utilizado e está sendo muito exigido, tanto da esfera pública como da esfera privada, né? Então, tem que estar em perfeita sintonia a questão da governança, a questão do compliance ambiental. Próximo slide. Então, a gente traz a questão da mediação como uma ferramenta para soluções de controvérsias, né? Então, o que seria essa questão da mediação dentro dos desastres ambientais? Então, a ONU, ela tem trazido a mediação como um mecanismo pacífico de resolução de conflitos, sendo pela questão trazendo paz, segurança, a questão da justiça, né? Então, é algo muito importante que, quando a gente fala ONU, a gente sabe que é algo assim que fica a critério dos países para cumprir ou não. Mas é algo que está sendo muito utilizado, está muito em voga, né? Então, a gente traz que essas questões de interferências, sejam elas públicas ou privadas, elas têm essa necessidade. Então, a gente vê que a ONU, ela traz essa preocupação e ela traz esse alerta, né? Então, tanto os órgãos públicos como as grandes empresas, elas estão cientes, né, dessa necessidade
de se respeitar o meio ambiente, que respeitando o meio ambiente, eu vou estar pelo menos respeitando também a questão dos direitos individuais, né? Então, é muito importante nesse sentido. E quando nós falamos nessa questão de mediação, na questão de justiça, de buscar essa paz, né, essa questão de responsabilidade, né? Então, é pela preocupação da reparação, né? Sendo ela de uma forma individual, né? De cada indivíduo, de cada pessoa, ou de uma forma coletiva, né? De uma sociedade específica ali seja de uma cidade, de um estado, de uma comunidade, né? E eu também não posso esquecer que essas reparações, né? Essas questões da garantia do direito, né? Elas vão de uma questão não somente jurídica, mas uma questão financeira, uma questão psicológica e várias outras, né? Então, nesse sentido, trazendo pela questão, como nós podemos ver, do Rio Grande do Sul, né? Nós vamos ter N contextualizações, né? E Rio Grande do Sul foi a última, mas nós tivemos o caso de Brumadinho, que também foi um desastre ambiental, né? Nós temos a questão das queimadas na Amazônia, que também são desastres ambientais que muitas vezes são incalculáveis. Porque muitas vezes, por exemplo, quando é dentro de uma cidade, até há uma forma de calcular, pela questão de, pela questão das casas, das residências, dos bens que aquelas pessoas possuíam, né? Uma vida não tem como ser calculada. Porém, a questão material até é possível ser calculada. Mas e se a gente pegar a questão da Amazônia, que são hectares e hectares de florestas, né, de plantas específicas que só existem lá. Muitas vezes plantas medicinais, né, que trazem tanta cura para tantos problemas de saúde. Ou até mesmo pela questão da fauna, né? Quantos bichos, animais que estão em extinção, né? Uma vida não se calcula. Então, essa questão é muito delicada, né? Quando a gente fala nessa questão de vulnerabilidade, na questão de valores, na questão financeira, na questão psicológica, né? Então, essa questão, voltando para a análise referente a Rio Grande do Sul, nós vamos ter esses impactos, né? Dessa forma. Então, a questão desses direitos, não temos uma legislação que ainda abranja isso, então, por isso que essa soma do direito dos exatos, direitos ambientais, direitos humanos, né? Para que possa, pelo menos, trazer a que ponto o cálculo, sentir a questão de o que foi tirado dessas famílias, o que foi tirado desses indivíduos, quais esses direitos que foram quebrados, né? E não tem como a gente cobrar isso da natureza, porque a natureza já nos cobrando, né? Então, são essas questões que o órgão público pode fazer? Dando atenção, né, para essas situações de vulnerabilidade, investimento em pesquisa em tecnologia para evitar esses desastres que muitas vezes já são anunciados algum tempo antes, né? Então a gente vê essa necessidade de ter políticas públicas, né? Seja no saneamento básico, seja na questão ambiental, para que esse cumprimento, pelo menos, dos direitos fundamentais, né? Então, a gente vê essa questão dessa preocupação que hoje está cada vez mais em voga. Então, eu trago para vocês essas questões dessas comissões que foram criadas pela ONU, né? Essa preocupação internacional que está tendo, né? E também para que a administração pública, o poder público, crie mecanismos, muitas vezes através de legislações específicas, sendo pela questão
do lençol freático, né? A questão de proteção, de preocupação de encostas, né? O uso exagerado de agrotóxico. Então, tudo pelo menos para amenizar. Ou a questão também para amenizar os impactos ambientais, né? Temos a questão de projetos de crédito de carbono, para que haja a proteção em determinados locais, né, de plantações, de reservas, né, a questão de guardar, de garantir as reservas das APPs, né? Então, são tudo nesse sentido. Adriana, eu vi que falta 10 minutos. Posso dar uma olhadinha no chat, ver aqui que o pessoal tem para a gente ir respondendo as perguntas? Sim, os slides, ainda tem slide que eu coloquei no modo apresentação, só não vejo todos. Uhum. Não, mas ali os slides pode tirar, que daí a gente já finalizou essa questão da mediação. Esse era o último. Uhum. Vou parar de compartilhar, tá, professora? Uhum. Tá bom, muito obrigada. Aqui eu estou vendo que o João do Carvalho trata sobre a questão da seca, que é uma realidade no Nordeste do Brasil, desde muito tempo, retirando a possibilidade de poder de crescer e viver na sua terra natal. Isso mesmo, né? A gente vê quantas histórias de quantas pessoas que tiveram que sair, né, da sua terra, da sua cidade natal, do seu estado, né, e tendo que buscar trabalho em outros lugares, né, pela falta de não poder plantar, daquela terra dá, não dá frutos, infelizmente, né? Então você vê quanta mudança que isso traz para a família, né, de alguma forma. Sim. Professora, o Juan do Endireitando tinha levantado a mão, aí ele se colocou durante a palestra, não sei se ele ainda quer falar, mas aí também o Renato Oliveira tinha levantado a mão. Renato, você ainda deseja falar? Aliás, sua pergunta está aberta. Renato? Adriana, como não houve resposta, a todos, né? Essa notícia é para todos. É, vocês têm que preencher o forms, porque vocês, quando é, pegam o ingresso no Simpla, a gente só tem a noção de que vocês tiveram acesso à reunião, e não de que vocês assistiram à reunião. Então, a gente faz assim. O Simpla, vocês recebem o ingresso e o Forms garante que vocês assistiram. Assim, vocês ganham certificados com as horas complementares, tá? Porque senão a gente não pode dar, porque senão a gente não tem provas para suas instituições que vocês assistiram à palestra, tá bom? Era só isso que eu queria dizer. O senhor Luiz Valério, Adriana, levantou a mão. Eu vou mandar o link agora. O senhor Luiz Valério levantou a mão. Se a professora não se importar, eu gostaria que ele fizesse a sua explanação. O link do Forms vai estar no chat agora. Peraí. Professora, boa noite. Como vai? Boa noite, professor. Eu vejo, a senhora está vendo que eu estou de cabelos brancos, sou pai de 5 filhos, já tenho 2 netas. E eu nunca tive uma conscientização da necessidade de a gente, eu não diria preservar, eu diria assim, dar chance para a geração futura de ter um ambiente para criar seus filhos, para desenvolver suas atividades empresariais, de estudo, etc. Eu vejo assim, sabe? Eu entro numa sala de aeroporto hoje, teoricamente as pessoas que estão lá são de melhores condições financeiras, e na hora de enxugar a mão com a toalha de papel, eu vejo que a pessoa puxa vários pedaços de toalha. Eu já me conscientizei, eu só puxo 2, e dependendo do tamanho, eu fico com 1. E se eu tiver chance, eu comento. É para ajudar na preservação das árvores. Por quê? Porque papel é feito de árvore. Hoje, aconteceu um negócio mais interessante. Eu saí de uma sala,
e tinha uma pessoa, eu falei, posso apagar a luz? Ele falou, pode, porque aqui está entrando o sol, tá bastante. Eu falei, que era uma colega de estágio. Aí eu falei, vou apagar para ajudar, para economizar água. Aí ela me olhou, como assim economizar água? Falei, porque a água vem, a nossa energia no Brasil, a matriz maior é hidrelétrica. A gente diminui o consumo de energia, a gente, queira ou não, está economizando água. Estou dando dois exemplos bem simplesinhos, professora, de que, na minha opinião, o que falta mesmo é uma conscientização, uma educação pessoal de cada um da sua cota de contribuição. E o papel de governo, que eu acho fundamental, que, na minha opinião, é muito ausente o governo, essa tragédia do Rio Grande do Sul teve a ausência do governo, e cabe ao governo fazer o quê? Supervisionar. Tem que supervisionar e tem que fiscalizar. Eu, por exemplo, tenho amigos gaúchos que falaram que lá o pessoal nem deixava tirar areia do fundo do rio. Resultado, o rio ficou com a profundidade pequena. Quando a água veio, saiu inundando tudo que é cidade na sua margem. A sua Câmara fechou, professora. Oi, mas eu estou ouvindo. Bom, o que eu quero só colocar com isso é que, se a intenção era preservar o rio, mas não é impedindo de tirar areia, porque tirando areia vai se manter a profundidade do rio, o curso natural das águas é algo que é bom que se mantenha, porque pelo menos ela vai ter por onde correr. E eu não sei se a senhora ouviu falar de umas. Dizem que é história, a senhora é daí de perto, a senhora falou que é do interior do Paraná, não é isso? Isso. A senhora já viu falar do Rer Blumenau? Rer Blumenau. Já ouviu falar dessa história? Eu só ouvi falar de Blumenau. Esse Hair Blumenau eu não conheço. Que fundou a cidade. Que fundou a cidade. Ele chegando na área, isso no final do século XIX, final do século XIX. E aí chegou com a família, vindo da Europa. Eu li um banner, eu achei fantástico isso. E aí ele chegou na área ali do Vale do Itajaí e falaram para ele que tinha uns índios muito bravos ali. Então, ele chegou com a família, se ocupou lá um pedacinho de terra. Depois de 2 anos, ele criou coragem. Foi lá falar com o chefe da tribo e explicar que ele estava chegando com a família, que tinha ocupado as terras dos índios e que ele queria pedir desculpas porque ele estava ocupando as terras dos índios. E a resposta do cacique foi bem representativa. Aquelas terras não são nossas. Você não está ocupando nossas terras. Nós não somos donos daquelas terras. Eu estou falando do Vale do Itajaí. Aí ele falou, e quem é que são os donos? As águas. As águas. E é fato, a senhora sabe, o Vale do Itajaí, anos seguidos, teve problema de cheia. Anos seguidos. Então, são coisas tão simples, mas que, na minha opinião, falta a conscientização das pessoas. E o papel do governo, professora, é lamentável. O papel do governo deixa muito a desejar, não só no Brasil, no mundo inteiro. Por exemplo, a China. A China não assina uma convenção da OIT, uma. E concorre com o mundo inteiro em questão de competitividade. Ou seja, lá o pessoal não respeita o meio ambiente, nada, nada, lá não tem nada. E agora, qual o problema deles? Alimentar 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. É um problema seríssimo. Então, e o que é que a ONU faz? Pode fazer nada. Pode fazer recomendações e recomendações, mas não vai surtir efeito nenhum. A gente sabe. A Índia e a China junto dá quase 40% da população mundial. Eles não estão preocupados com o meio ambiente, professor, estão preocupados em sobreviver, em ter comida para comer. E o que é que a ONU faz? NADA,
Nada, porque é o papel do governo e não consegue ser eficaz. Então, eu vejo dessa forma, sabe? Os problemas vão continuar e a salvação é a conscientização individual. Eu creio, eu acho bacana nas escolas falar de meio ambiente, explicar. E os adultos, né? Que normalmente, quando falam, isso é normal, a não ser em países mais desenvolvidos. Olha o terceiro detalhe que eu vou mostrar para a senhora. Se a gente vai contar uma história, normalmente a pessoa fala assim: eu e fulano aconteceu isso, isso e isso. Nos filmes da TV, filmes de fora, de países mais desenvolvidos, não é assim que eles falam. Eles invertem. Eles falam fulano e eu, ou seja, coloca em primeiro lugar o outro, mesmo sabendo que você é o mais importante. Todo mundo para si, é o mais importante. Mas não precisa ficar no dia a dia da convivência social mostrando isso toda hora. Mas é assim que as pessoas fazem naturalmente. Elas colocam eu e fulano. Elas gentilmente, elas não fazem. Fulano e eu. Resumo da paródia, professora. Está faltando amor no mundo. Problema seríssimo. Está faltando amor no mundo. E aí a natureza humana não evolui nada. Porque sem amor não há solução à vista. Eu tentei contribuir mostrando que eu ouço falar em ganância empresarial. Essas eleições europeias agora, o resultado, estou falando que foi a extrema, radical, direita, foi não. As pessoas não aguentam mais o governo se metendo na vida por questões ambientais, porque está atrapalhando lá a vida de muita gente. O que é que eles fizeram? Na votação, mostraram que, ó, eu não quero mais que vocês se metam na minha vida, a vida do fazendeiro, a vida do empresário. A gente vai ter que cuidar da nossa vida. O governo não pode ficar tomando esse papel, desrespeitando. Surpresa para todo mundo o resultado da eleição. Surpresa para. Estão falando que foi a extrema radical direita. É conversa. É conversa para boi dormir. É as pessoas insatisfeitas com o papel do governo, o papel da Comunidade Econômica Europeia, querer se meter na vida das pessoas e decidir o futuro. E isso não é admissível, porque cada um tem que ter essa liberdade de decidir seu futuro. E fechando, né, professora? A gente sabe que tem interesses geopolíticos seríssimos em relação ao Brasil, de não deixar a gente ser um país competitivo no mundo, porque os nossos produtos, a nossa agropecuária é fantástica. Ela consegue fabricar preços bem competitivos. E o Macron veio aqui, foi lá no interior do Mato Grosso para dizer que a ferrovia, a Ferrogrão, não podia ser feita. Olha só, sabe, para pensar um pouquinho. O presidente da França, levado pelo presidente do nosso país, lá na Ferrogrão, dizer que não pode fazer a Ferrogrão, porque se fizer, produtos brasileiros vão ser exportados para a Europa a um preço que não tem como concorrer. Então, tem a questão geopolítica, que a gente sabe, e, finalizando, a dificuldade da natureza humana evoluir. A gente sabe que isso é uma verdade, é um dia a dia. Lamentavelmente, vai levar muito tempo, professor. Eu vejo assim, sabe? Para as coisas efetivamente caminharem. Dei a minha contribuição aí da forma que eu acho que devia. Obrigado. Obrigada, seu Luiz Valério, obrigada pelas contribuições. E olha, é muito delicado isso, né? Porque assim, a ONU tenta fazer o papel dela, né? Mas ao mesmo tempo tem aqueles países que não aceitam as resoluções e, né, mete o pé. Porém, uma coisa que isso vem de várias gerações, que a natureza ela é ilimitada, né? Porém, as gerações agora estão sentindo que não é ilimitada, ela tem o seu limite e ela cobra. E as futuras gerações, sabe Deus o que vai esperar delas lá na frente, né? Então, essa questão mesmo da conscientização, essa questão de você respeitar o próximo, né? Respeitar as próximas gerações que estão vindo, né? Mas essa conta chega, né? Infelizmente. Eu vi que tem o
Juan está com a mão levantada, Juan? Sou eu, doutora. Não, é só para que o seu Luiz Valério falou de alguns pontos que eu acho muito importante, que é a conscientização individual, que ela é importante, claro, né? Todos nós temos que ter pessoas que tenham noção básica em relação à responsabilidade e tal. Eu, por exemplo, não consumo mais nenhum tipo de papel que não seja reciclado. Todos os meus cadernos desde o primeiro ano do ensino médio, ou seja, isso há 8 anos, são de recicláveis e agora eu só uso tablet, não uso mais papel também. Não que, digamos assim, eu não esteja contribuindo de certa forma, porque isso aqui também veio da natureza, né? Não foi feito de espaço. Mas o que acontece é o seguinte, por exemplo, na questão da água, né? Mais de 70% da água consumida é da agricultura. Então, assim, é muita coisa feita pelo empresariado. Não estou condenando os empresários. Eu estou falando um fato, é uma realidade. A questão do uso, por exemplo, do Vale, a Vale do Rio Doce, por exemplo. A Brumadinho e Mariana não foi feito pelo governo nem pelas pessoas. Foi feito por uma empresa que achou prudente, contra todos os órgãos ambientais, criar barragem, que já era uma coisa decidida. É ruim. Não só isso, ainda tem mais de 300 barragens em Minas Gerais. Quase, se não me engano, 70, 80% estão para cair a qualquer momento. Ou seja, desastres ainda vão ocorrer. Isso é um problema generalizado, quando a gente vê que aquele problema já parece que não tem mais solução. Eu não sou desse tipo, eu sou otimista, eu sempre vejo solução, mesmo que eu não concorde, né? Mesmo que eu esteja com medo, né? Eu vejo que eu quero ter esperança. E com relação à Europa, ali eu acho que porque dos males o menor ali foi a questão ambiental. É lamentável que a Europa tenha tomado esse destino, porque, por exemplo, a Alemanha era um dos países que eu me orgulhava de dizer que era um país verde, porque eu sou ambientalista, né? Então, eu trabalho muito com esse pessoal internacional para ambiental. Então, ver a Alemanha largando os verdes é preocupante, sim. Mas isso acabou não ocorrendo em outros países, por exemplo. Na Noruega, na Noruega, os nórdicos, né, como sempre mais sensatos, não tomam essas decisões. Isso é uma questão que transcende mais a área política. É mais uma questão de vontades individuais, né? É aquilo, é a vontade individual de um povo em querer se pôr contra o outro. E nisso também eu concordo com o Luiz Valério na questão da China, por exemplo. A China e os Estados Unidos são os dois maiores expoentes, né, de gás tóxico na atmosfera. Uhum. Mesmo assim, os Estados Unidos até assinam, mas não respeitam suas próprias assinaturas de regra, né? Eles falam, beleza, vamos mudar, vamos fazer a transição energética. Aí tu vê eles abrindo mais poços de petróleo, como no Texas, por exemplo, vai entender. Aí a China não assina, mas a China tenta a transição energética há mais de 20 anos. Ela é o país que mais produz energia renovável. É lógico que ela faz muito erro, ela tem muita coisa errada. Para mim, a questão de trabalho na China não é tão boa assim, eu não concordo, acho muito exploratório, mas são situações adversas. A Índia, a mesma coisa, eu acho que é um país muito grande, muito problema, em um tamanho pequeno para se resolver. Então, por exemplo, vamos combater o desperdício de água na Índia, com a agricultura. Olha, não dá, a Índia tem 1,6 é o país mais populoso agora. 1,6 bilhão também para alimentar de pessoas. Como é que você vai acabar com a agricultura? Então, são vários expoentes para resolver. E o direitos humanos e direito ambiental, eu entrei na faculdade, eu escutei de um professor, mas também, claro, Deus, o professor já não está mais na instituição, que ele disse que direito ambiental era que era um direito inútil. Isso não é, como é que ele falou? Era uma legislação paralela. Eu falei, não é nada paralelo. Ele está dentro do ordenamento, está lá a legislação ambiental do estado, da cidade, do país. Como é que é paralelo? Paralelo é nada. É porque é uma legislação que multa muito, ou multava, né, antigamente. E isso incomoda muita gente. Eu sinto que as pessoas achem, por exemplo, que o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, até botei isso no meu Instagram pessoal, que foi um acidente, foi um desastre, primeiramente. Foi um desastre, sim, mas ele foi agravado pela incompetência dos governantes. Isso eu falo pelo povo que mora lá, eu não falo porque eu não moro, eu falo por quem mora lá. Existe um muro de contenção, a senhora sabe. O muro de contenção deveria ser recalibrado, aumentada a capacidade, a drenagem das bombas tinha que ter sido feita normalmente. E não foi. Então, quando veio a chuva, uma barragem coisa que era para aguentar até 6 metros de água, rompeu com 3,5. Aí chega em Mariana, a barragem era para durar 50 anos. Poxa, não durou 20. Por que não dura? Porque as coisas são feitas de maneira com o menor custo possível. Infelizmente, nesse ponto, o governo tem que falar: olha, meu amor, você quer lucrar? Quer. Então você vai lucrar, mas dentro da possibilidade real, sem destruir o país. O que adianta agora? Vamos supor Mariana e Brumadinho. Quantas décadas vai ficar sem poder ter exploração mineral de qualidade para Vale?
para resolver aquele problema. E agora no Rio Grande do Sul, o governador falou 2 anos para resolver o problema completo da cidade, do estado, desculpa, do estado, e 2 anos de um estado importantíssimo para a federação. Ele produz arroz, ele produz outros tipos de gado, ele produz várias coisas, e vai ficar 2 anos em níveis assim baixos do teu coisa. Então, assim, eu acho que a gente, né, que é estudante, né? Eu, por exemplo, em direito sou estudante, como mais de outras coisas. Mas nesse ponto, a gente tem que olhar para o direito e falar assim, o que o direito pode agregar? Porque eu lembro que meu professor falou assim, o direito é muito de, vamos criar uma lei, vamos criar uma lei. TCC é sempre assim, uma lei para resolver isso, uma lei para resolver aquilo. Só criar não resolve. O doutor Quinoer, né, que é a marido da doutora Viviane Quinoer, fala isso. Só criar não resolve, ela tem que ser eficaz. Não adianta dizer, tem 500 mil leis no país. Tem, elas funcionam. Não, então não adianta. Você precisa que ela seja aplicada. Então, por exemplo, você tem uma legislação ambiental que fala, não pode ter casa na encosta. Então é para chegar na encosta e falar, olha, meu anjo, você mora aqui, a gente vai ter que construir outro lugar para você morar, mas aqui você não pode ficar. Porque se chover, você cai lá dentro. Se chover, você vai cair, vai encher o rio, mas ainda vai transbordar, vai piorar outras situações. A coleta de lixo tem que ser feita dividida em recicláveis. Se não fez, tem que multar, como em alguns estados. Acho que Santa Catarina é assim, Curitiba, não lembro se tem isso. Então, se é para ser dividido o lixo, então divida o lixo. É reciclável vidro, papel, plástico, divide. Senão é multa. Mas isso é péssimo. Não, não é péssimo, é necessidade que urge. O Brasil é um país. Eu falo isso até falei isso pro meu. Eu sou descendente de cabo-verdiano, então conversei muito com cônsul de lá. Eu falei, eu amo meu país. Eu sou descendente de cabo-verdiano, mas agradeço minha avó por ter vindo para cá. O Brasil, ele tem tudo. Então, se ele se organizar bonitinho e olhar certinho para o que ele tem que fazer, ele tem muito potencial. Ele tem tudo, ele tem bacia hidrográfica, ele tem reserva de tudo, de petróleo, até urânio ele tem nesse país. Então, assim, não pode um país como o Brasil falar assim, olha, vamos deixar do jeito que está, vamos explorar a Amazônia, vamos explorar o Pantanal, vamos explorar o Pampas, vamos abrir. Queima o cerrado, põe em casa. Não vai funcionar. Eu critico muito o meu estado aqui do Rio de Janeiro, há anos, porque eu nunca vi um governo preocupado com a questão ambiental. Nunca vi. E isso, para mim, é lamentável. Eu não sei se a senhora conhece o Gabeira, que é um jornalista aqui no Rio de Janeiro agora, mas ele foi político há muito tempo, dos Verdes. Ele falava isso. O Rio de Janeiro, nos seus 500 anos de história, nunca se preocupou com a questão ambiental. Nunca. Inclusive, todas as nossas reformas foram feitas para piorar a questão ambiental. Reforma Pereira Passos, a reforma agora do Porto, todas fizeram o quê? Aumentar o número de prédio, habitação, e não só habitações sociais, são habitações de venda, então são conglomerados, é venda, não é nada para a população em si, de baixa renda ou para melhorar a habitação, e desmata. A gente desmatou muita coisa aqui da Mata Atlântica, o Rio de Janeiro continua desmatando a Mata Atlântica, ou seja, uma mata pequena. E continua. Eu acho assim, a gente vai fazer um debate sobre isso, professor, sobre a questão de tragédia ambiental também com os alunos, para ver como é que os alunos estão pensando. Até convido a senhora, quando for feito, vai ser feito no segundo semestre ainda, assim como o do aborto e do direito à vida, que foram os 3 ganhadores. A gente vai fazer os outros também, mas nessas ordens, primeiramente. A gente convida a senhora para que a senhora possa avaliar e mediar e dar os seus ponderamentos, que a gente falou que o melhor debatedor, o que melhor explanar suas ideias, vai ganhar mais horas. Aí, para não ser injusto, eu gostaria de ler também o que o colega Joaldo colocou aqui no chat, tá, Juan? Tá, é só um minutinho, só estou terminando. Para você poder ler e a professora poder encerrar. A gente acha que os alunos aqui da Ânima, eles são muito bem assessorados, porque quando eu tinha aqui era outra, né, instituição de ensino. Quando a Ânima veio absorver a maioria das instituições, eu achei fenomenal, porque eu consegui fazer uma coisa que eu nunca pensei na minha vida, ter um intercâmbio de ideias com outros estados. Eu não sabia nem que a minha antiga mantenedora tinha contatos com o Unicuritiba, por exemplo. Para mim, a Ânima ter adquirido as instituições deu a nós, né, o acesso nacional. Então, eu converso com o Luiz Valério de Natal, no Rio Grande do Norte, num projeto que é interestadual. A Adriana de São Paulo, o Cauã também de Curitiba, ele até conversou com a Viviane, ele gosta muito da Viviane, com a doutora Viviane, e de vários locais. Eu acho que, assim, esse projeto aqui, que a Ânima permitiu que nós tivéssemos, né, permite aos alunos como um todo ter essa interação com a doutora. A doutora é de Curitiba. E eu estou aqui no Rio de Janeiro aprendendo uma coisa com uma professora que eu jamais, num tempo, né, passado, conseguiria.
Então, aí a gente ainda participa da senhora do seu programa ajudando na pesquisa do seu doutorado. Então, assim, eu acho que essas coisas, as interações são perfeitas para o aluno sair daqui pronto para encarar o mundo. Não necessariamente como advogado, apesar de que hoje em dia a faculdade de Direito basicamente é advogado, mas não como advogado, como outros expoentes. Então, eu agradeço primeiro a participação de todos, da Adriana, do Luiz Valério, de outros membros do Direito, talvez eu não esteja vendo, porque eu não tenho, não consigo ver todos os nomes. E, Adriana, pode ler a mensagem do rapaz e a Cristiane, não sei, não consigo, Krupp, não sei como é que fala. Pode falar e a gente passa a Só professora para avisar poder que encerrar. a professora tinha horário, a gente tem que ser rápido, porque a professora tem tempo. Agradeço até a professora que já está ficando até mais. Só aí, né, em tudo que vocês disseram, o Joaldo contribuiu dizendo: dinheiro e lucro em primeiro lugar, a China tem mais que a população do Brasil vivendo em excelentes condições e mais de 1 bilhão e 100 milhões em condições bastante adversas. E a fiscalização das barragens também é conveniente quando vocês falam que é para durar 50 anos, mas dura apenas 20, né? Esse foi o time. E tudo isso em benefício dos lucros das empresas. Concluindo, o Joaldo diz que o Brasil é maravilhoso, é o país do futuro e o futuro é logo ali. Aí, professora Maria Luísa disse que a explicação da senhora é massa e bem abrasileirada e que gostou muito, bem povão. Parabéns, professora, muito obrigada. Professora, não sei se dá tempo de mais uma pergunta, tem uma colega Cristine com a mão levantada, e daí a última e a gente já encerra agradecendo aí. Cristine? Assinem o form, não esqueçam. Obrigada. E desculpa aí o background. Cristina é minha filha, mas ela alterou meu computador, então não teve jeito. Eu sou a professora doutora Silvana Krupp. Estou fazendo parte do grupo do pós-doutorado com a Ânima, com a doutora Viviane Celos e a equipe. E eu gostaria de dizer que estou muito interessada em continuar a conversa com a palestrante de hoje. Eu vim tendo a oportunidade de participar desses debates, né? E fiz uma publicação recente sobre a questão do monitoramento das barragens, com o uso de tecnologias, né, sensores e tudo. Então, eu sou doutora na área de resiliência de infraestrutura crítica, e parte da minha pesquisa com o pós-doutorado está justamente juntando todos esses aspectos legais dos desastres e a questão da aderência das leis na questão da visualização e daí o imputamento de negligência ou atitude intencional nas ações que geram desastres. Então, meu entendimento, se a gente olha pela questão dos desastres como o Deep Horizon, que foi, né, aquele derramamento de petróleo no Golfo, e a imputação das penalidades e tudo, não significa que houve a parada da produção de petróleo. O fato de que houveram esses desastres, né, Brumadinho e agora Rio Grande do Sul, não significa que a represa não é necessária. Agora, o porquê que aquilo aconteceu é uma mistura da questão de segurança, proteção e resiliência. Então, não vou me demorar, mas gostaria, né, de deixar aqui registrado que tenho muito interesse em continuar a conversa com a senhora, se me permitir, né? Vou conversar com a doutora Viviane para que a gente possa ter esse exchange de e-mails. Eu estou nos Estados Unidos neste momento, né? Moro aqui e agora trabalho para o governo federal, que é a FEMA, né? A Agência Federal de Gerenciamento de Desastres. Mas trabalhei muitos anos para o Departamento Estadual de Transportes, justamente na definição dessas estratégias e framework para resiliência de infraestrutura crítica. Então, só estou colocando aqui um pouquinho das minhas credenciais para que a senhora tenha o interesse em falar comigo. Então, agradeço, fica aqui meus parabéns pelo seu trabalho e, por favor, me permita
entrar em contato com a senhora, porque eu preciso do seu conhecimento para que eu consiga terminar de construir toda essa pesquisa e a gente, então, possa fazer a visualização e o compartilhamento dessa informação, conhecimento, e ajudar todos os advogados, juízes, e todas as outras pessoas a saberem como lidar com essas situações. Muito obrigada. Obrigada. Professora Krupp, eu tenho, até quando eu vi que entrou esse sobrenome na live, eu pensei, será que é? Porque eu já citei a senhora nos meus trabalhos. Ah, obrigada! Obrigada. Quando Desculpa. a professora Vivi soube do meu projeto de pesquisa, tal, quando foi aprovado no doutorado, ela comentou, ela falou, olha, tem a professora Krupp que estuda isso, tal. Né, eu apresentei um artigo até com ela e citei a senhora. Obrigada. Muito obrigada. Então, devolvo o seu momento e, de novo, lhe agradeço por tudo e, por favor, vamos entrar em contato. Eu sou Silvana, aquela é Cristine, é a minha filha. Foi ela que alterou o computador. Mas o sobrenome em desastres ambientais é muito forte, professora. Obrigada, muito obrigada. Parabéns. Obrigada, professora. Então, gente, olha como o ambiente acadêmico é tão honroso, né? Imagina, uma das autoras que eu leio, que eu estudo para poder citar nos meus artigos, me assistindo. Eu Né? só fiquei, meu Deus, que máximo. Maravilhoso. Doutora Krupp, se me permite, se a senhora puder também fazer parte do grupo do Endireitando, fazer uma palestra, a gente adora os professores. Eu encontrei a doutora Flávia pela questão do doutorado, né? Que eu entrei, né? E a doutora Viviane me mandou o contato, me botou no grupo e tal. Aí eu encontrei e falei, nossa, é um tema que não foi falado ainda no Endireitando, acho necessário. Porque aqui a gente já falou de tudo quanto é tema, inclusive direito espacial, que para mim foi o tema mais fora da caixinha que o diretor já fez. Mas assim, a gente faz temas de todos os trabalhos, assim, eu acho fenomenal. E assim, a doutora, eu desculpa até porque eu não sabia, quando eu li o sobrenome, eu devia ter pensado assim, acho que é doutora, mas como não estava com foto, não tive certeza. Agradeço a presença da doutora na live. Doutora Flávia, o Endireitando como um todo agradece a sua presença, a gente sempre deixa o convite aberto, porque os alunos são muito engajados, e como eu disse, a gente manteve um pico de 50 alunos, que era mais ou menos o que eu imaginei que teria dos que se inscreveram, né? Porque aí teve alguns que foram, que foram entrando, saindo, enfim. Mas mantemos um número interessante de alunos que eu garanto que vão sair daqui com muito mais informações para a vida, né? Perdão. E com informações relevantes necessárias para combater os seus problemas nos seus estados e cidades. Então, eu acho que foi uma das palestras mais vultosas que nós tivemos, porque é um tema que, de início, né, parece um tema, a questão de direito ambiental, um tema muito reservado a desmatamento e fogo, né? E não consegue, muitas vezes a gente não consegue verificar o contexto geral, né? Todo que envolve a questão das pessoas que são afetadas, das empresas que são afetadas, das moradias, todos os outros direitos são afetados por um direito, por uma questão que deveria ser simples, né? Respeite a natureza. Infelizmente, não é o caso atual da nossa espécie em grande parte do mundo. Então, mais uma vez, doutor, eu agradeço. Se a senhora quiser falar algumas últimas palavras, Viviane já pode encerrar a gravação, que a gente vai postar. A professora precisa dar as últimas palavras dela antes que eu encerre, Juan. Professora, a senhora tem a palavra. Eu me expressei mal. Bom, então, primeiramente, muito obrigada, né? Fico muito contente do convite, né? Muito contente de ver, como eu já falei no começo, ver esse ambiente acadêmico, os alunos da graduação com esse projeto bacana, né? E eu falo assim, ó, se já está na graduação assim, imagine depois de se formar, né? Então a gente fica muito contente com o que está vindo no futuro lá na frente. São excelentes profissionais. Obrigada pela oportunidade. E olha, é uma oportunidade excelente, né? Porque veja, né, a professora que eu leio, a professora que
Hoje ela está aqui me assistindo, meu Deus, sorte que eu sou, né, só agora no final, que talvez eu já vai ficar nervosa, né? Mas olha, é muito bacana, bacana sim a gente ver que a nossa pesquisa, né, que o direito ele é muito como do mundo como deve ser, mas através da pesquisa a gente tenta trazer elementos para tentar mudar, né, nem que seja um pouco a sociedade, nem que seja uma pequena porcentagem, que a gente sabe que essas sementes, né, elas vão germinar, né? E tudo começou com uma ideia, né? Então, estou à disposição para quem gosta da área, para a gente conversar, para a gente trocar ideia, né? E é algo que afeta, nos afeta e vai afetar as gerações futuras. Então, a gente tenta pelo menos de uma forma de conscientizar, de espalhar, que isso faça diferença, né? E fico muito contente pelo convite, muito contente por esse espaço acadêmico ser tão gerador de ideias, né? Que a gente sabe que tem um futuro pela frente. Então, parabéns pela iniciativa de vocês, por todo o trabalho, por toda essa dedicação, né? E fico à disposição. Muito obrigada. Professora, muitíssimo obrigada. Em nome do Endireitando, em nome de todos os que estão aqui presentes até agora conosco, em nome dos alunos de todas as universidades do Grupo Ânima, eu te agradeço. Foi excelente. Trouxe um tema tão difícil com leveza, com clareza e com bastante entendimento para nós. Muito obrigada. Tenha uma boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite.